nessa segunda-feira, onde o calor foi mais uma vez intenso, mas pelo menos agora mais calmo, um pouquinho mais tranquilo, choveu, uma noite já mais agradável aqui, né? Mas vamos dar o nosso recadinho inicial aqui, antes do nosso quadro se iniciar aqui no Monte das Oliveiras. Nós vamos ter aqui neste próximo final de semana o nosso encontro micro-regional da região 1, né, Vinícius? Acontecendo aqui em Cachoeira do Sul, né? Exatamente, né? Então, Tá feliz? Diz o que é uma pessoa feliz participando do programa de hoje? Você está no semblante do nosso irmão aqui, do Vinícius, hein? Põe o Vinícius lá, Davi. Não precisa nem pôr aí, só o áudio tá bom, né? Bom demais. Então, acho que é 25, né? Do 3 às 14h30, né? Mudou o horário, antes era às 15 horas, agora então é às 2h30 da tarde. Isso aí. Que todos possam estar se deslocando para Cachoeira, não é longe, né? É um dia de muita alimentação, muita oportunidade para o Espírito operar no nosso coração. E lembrando também que na sexta-feira, às 20 horas, às 19 horas, tem o culto de recepção, também que vai ser no templo, que é na rua Otto Mernick, 344, em Cachoeira do Sul. Então, sexta às 19 e sábado, novo horário, às 14h30. Vai ter muita gente se deslocando para lá, né? Porque muitas pessoas aí aproveitam e vêm de toda a parte do estado do Rio Grande do Sul. E eu creio que até de fora aí do estado também, em Santa Catarina, sempre também vem para esses encontros em Cachoeira, né? Então, quem não puder ir, vai ser transmitido pelo canal do YouTube da TV Menorá, que você possa estar ligado aí na mesa do Senhor. Muito bem, fica o recadinho aí, bacana demais. Lembrando, então, agora a gente vai dar aquela paradinha rapidinha, investidores do reino, mas fique ligado, nós vamos voltar. O nosso tema de hoje é muito legal, gente. A dica mensal, palestras em Antioquia. O tema foco vai ser a mensagem número 7. Mas depois a gente vai saber um pouquinho mais aí sobre que história é essa de palestras em Antioquia aqui, né, Gabi? Vamos escutar um pouquinho depois também com o ministro, né? Para nós sabermos o que é palestras em Antioquia também, né? Acho que essa pergunta vai vir, né? Com certeza, a gente vai desvendar todas as nossas dúvidas, né? Para isso, sempre aumentar o nosso conhecimento, o nosso saber, né? Essa vontade de saber mais de Cristo. Amém. Então agora, investidores do reino, paradinha rápida na volta. Assentado ao Monte das Oliveiras. Fica ligado que a música é boa também, gente. Palestras em Antioquia. Já já nós voltamos. Oficina do Estudo é uma empresa que atua há 10 anos na área educacional, assessorando as famílias no ensino domiciliar desde a educação infantil até o 9º ano. Temos aulas particulares ao vivo pelo Meet e também gravadas com material próprio para cada série, sem influência de autores do mercado. Atendimento online para todo o Brasil. Fone 51996309119. Oficina do Estudo, uma empresa a serviço do reino. Centro Automotivo Porto Seguro Hot Arts. Atendemos segurados e não segurados. Serviço de manutenção e revisão para o seu carro com garantia de qualidade e o melhor atendimento. Parte elétrica, hidráulica, mecânica, pneus e funilaria. Faça revisões programadas e manutenções preventivas. Economize tempo e dinheiro. Ah, e antes da sua viagem, não esqueça da revisão. Avenida Deputado Emílio Carlos, 712, em Carapicuíba. Fone 011-2865-5031. É pra você. É pra todo mundo. Nada está mais na moda do que cuidar da saúde e a Sonho Meu Colchões está aqui para te ajudar. Trabalhamos com colchões, travesseiros, tênis, chinelos e muito mais. Todos com magnetos infravermelho que auxiliam na circulação sanguínea, alívio de dores e do estresse. Consulte valores e as melhores condições de pagamento. 5199-569-6633 em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Sonho Meu Comércio de Colchões. Sua distribuidora autorizada, Eco7. Há mais de 15 anos no mercado, a Grifiarte Identidade Visual vem inovando a cada dia. Desenvolvemos a sua logomarca e todo o seu material gráfico, publicitário e visual. Atendemos em todo o Brasil. Entre em contato 519-8409-3964 ou 499-9985-6545. Visite nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Grifiarte, a sua identidade visual. Precisando comprar ou trocar seus óculos? A Ótica Gold tem tudo o que você precisa. Óculos de sol, óculos de grau, solar com grau, lentes de contato com grau e coloridas. E mais, atendemos você e sua família no conforto de seu lar. Agende seu horário ou venha nos visitar. 47 991 54 1130. Rua Emílio Altenburg, 110, Centro de Tuporanga. Óticas Gold, qualidade, atendimento e melhor preço é aqui.
Quer aumentar as vendas com produtos que vendem o ano inteiro? A Rotema Distribuidora trabalha com o melhor açaí do Brasil. Açaí Mineirinho, delicioso, saudável e rico em vitaminas. Temos também Frozen grego e cupuaçu. Atendemos em todo o litoral norte gaúcho. Fone 519-9112-4183. Avenida General Osório 320, Sala 2, Centro de Torres. Açaí Mineirinho. Experimente o doce sabor do sucesso. Para um empreendimento ter sucesso, é necessário o cuidado eficiente dos recursos financeiros. E é para isso que a M. Dreyer Contabilidade trabalha. Abertura e regularização de empresas, assessoria tributária e financeira, departamento pessoal, imposto de renda, MEIs e muito mais. Telefone WhatsApp 51-2107-4451 ou @Dreyer Contabilidade nas redes sociais. Cuide de seus clientes e deixe a burocracia de sua empresa conosco. De volta ao nosso Monte das Oliveiras desta segunda-feira. Programa depois de 2 meses aqui sem a participação do ministro, em seguidinho ele vai estar aqui conosco. Nós vamos aqui iniciando o nosso bate-papo então de hoje sobre o nosso quadro Assentado ao Monte das Oliveiras. Ô Davi, vamos botar nossa abertura, aquela que às vezes roda, às vezes não roda, né? Uma tensão sempre aqui. Vamos colocar a nossa abertura Monte das Oliveiras de hoje com Assentado ao Monte das Oliveiras. Solta aí, Davi! Assentado no Monte das Oliveiras. Muito bem. Quadro de hoje, então, vai ser com nosso tema aqui, a Palestras de Antioquia. Nós vamos abordar a mensagem 7, mas a gente estava falando aqui um pouquinho, né, sobre palestras em Antioquia. E eu queria conversar um pouquinho aqui com o pessoal que está aqui já no estúdio com a gente, né, com a Gabi, com o Vinícius, né? Palestras em Antioquia é um nome que as pessoas às vezes olham, mas o que significa isso, né? Palestras em Antioquia. Então, se vocês puderem contribuir um pouquinho com este tema de hoje, que vocês viram, leram, né, a respeito, pesquisaram um pouquinho, já sabiam, enfim, conheceram um pouco mais da verdade. O que esse tema aí diz pra gente, palestras em Antioquia, né? Quer começar, Vinícius, a Gabi, comentar um pouquinho? Vamos conversando, né? Na verdade, eu acho que ali tudo começa no ministério de Paulo, né? Ali que ele vai começar a falar para o povo e vai começar a botar todo o seu conhecimento, né? E ele vai dando muitos conselhos e esses conselhos são válidos até hoje, né? Então, vou dizer que para mim foi incrível esse CD, talvez assim o que mais me revelou, talvez até no momento certo, né? Porque fala sobre absolutamente tudo. Como Paulo lá orientava o povo que morava em Antioquia, essas mensagens são válidas ainda hoje, né? Que fala sobre autoridade, sobre submissão, fala sobre a vontade de Deus, fala sobre tudo que a gente precisa, né? Dos conselhos até os dias de hoje. Por isso que a gente sempre fala, né? A palavra de Deus, ela não muda nunca, né? É válida e com toda a verdade, com toda a força até os dias de hoje, né? Exatamente, né? E a gente vê, sim, o ministério de Paulo como foi rico, né? E como ele aprendeu ali, nesses momentos. E a gente vê as revelações que ele tinha do Senhor. Porque ali, e logo depois a gente vê também que Antioquia foi um local, assim, que Deus enviou a perseguição, né, para que todos saíssem ali e pregassem a palavra. Então a gente vê como é importante a gente estar ligado na mesa do Senhor e vai chegar um ponto assim que a gente vai ter essas experiências também, como ali teve nessa cidade. Né? Muito bem, muito bem. Então aqui agora a gente já vai, nesse preâmbulo aqui, né, inicial do nosso quadro de hoje, a gente vai dar uma boa noite aqui para o ministro que está chegando aqui com a gente. O ministro que está nos ouvindo aqui, vamos dar uma boa noite para o ministro. Ministro Sérgio Alves, tudo bem, irmão? Tudo bem, boa noite a todos aí do estúdio, Fabiano, Vinícius, Gabriela, né? É Gabriela, né? Que Deus abençoe. Não sei se tem mais na técnica aí, que está escondida. Aparece aí, Davi. Que Deus abençoe a todos. A nossa audiência aí do programa, que é importante, né? Que Deus abençoe ricamente a todos nós. Amém. Obrigado pela participação do ministro aqui, mas já estava com saudade, quase 2 meses aqui sem podermos compartilhar juntos. E essa noite aqui, então, com a graça de Deus, vai ser uma noite abençoada aqui para a gente aproveitar a presença do ministro e discorrer sobre a verdade. Então, hoje, Palestras em Antioquia, faixa número 7.
Eu já de pronto passo para a Gabi aí dar um início na nossa conversa, nosso bate-papo, nosso podcast hoje com o ministro aqui. Gabi, por favor. Isso aí. Boa noite, ministro. A gente Boa mesmo noite. estava falando sobre essa introdução, né, do que foram essas palestras em Antioquia, né, sobre esse ministério de Paulo, como começou. E a gente pergunta para ti, o que tu quer compartilhar com nós sobre o que foram essas palestras em Antioquia? Isso aí para elucidar assim o estilo do falar divino, a gente então coloca os títulos assim, né, que são simbólicos assim daquilo que Deus está levando para as pessoas ali, né? São palavras que quando Deus trabalhou em Antioquia, foi lá uma espécie de uma cidade de formação de obreiros, né? Era uma espécie de uma faculdade de ensino para a preparação de pessoas para o ministério. E Paulo foi muitos anos preparado para esse ministério nesse lugar. Então ali havia profetas, havia apóstolos, havia mestres, como cita ali no capítulo de Atos, né? Capítulo 13, se não me engano, fala que ali tinha os 5 ministérios que recebiam os ensinamentos do Espírito Santo para se qualificarem não só para um crescimento interno, mas também prepará-los para uma obra externa, pelo poder do Espírito Santo, né? E lembro que ali cita, né, que eles oravam muito e jejuavam, porque o ensino sem oração e sem jejum fica descompassado a coisa, não funciona. Hoje eu vejo que a igreja perdeu o referencial do jejum da oração. E isso descompassou e entrou a religião. Entrou a religião porque o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então, quando tem jejum e oração, a possibilidade do Espírito Santo nos vencer por dentro, a parte orgulhosa da carne, ela intensifica bastante. Porque a gente fica tomando providências, né, que são conselhos de Deus, de não deixar a vida da alma se fortalecer. Porque o que enfraquece a vida da alma, as orações e o jejum. O jejum, principalmente, enfraquece a nossa força natural. Então, com isso também o Espírito Santo encontra uma certa facilidade para nos vencer por dentro. É isso aí, a gente escolheu daí a faixa 7, né, que fala justamente sobre o alimento espiritual, né, e eu ia perguntar assim, o que seria esse alimento espiritual, porque que nem ali em João 4,34, vou ler bem rapidinho, né, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. É esse alimento que nós também precisamos, é esse que está nos faltando? Sim, então tu veja que as condições exigidas por Deus para te dar fluir e tu ser uma pessoa espiritual, um membro orgânico do corpo de Cristo, tu tens que fazer a vontade de outrem. Então aí tu te alimenta. Mas não é qualquer um outro, é Cristo, né? Cristo é a única verdade. Então no momento que tu define decididamente dentro de você que vai viver o que tu conhece do Senhor, ali naquele exato momento começa uma nova geração do Espírito Santo para fazer as transformações necessárias e libertações necessárias para fluir através de nós um serviço que vai redundar no estabelecimento do reino de Deus, né? Então, o nosso alimento é esse. Nosso alimento não é apenas decorar onde estão os versículos, conhecer os versículos, citar versículos. Não, nossa comida consiste em ação, de fazer a vontade de alguém que não é você e que contraria você. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Vinícius. É interessante isso que você falou, né, de ir contrariar a nossa vontade, né, e como aceitar essa vontade de outrem que é oposta à nossa.
para ter esse fluir de vida que nem você comentou no culto mundial, que os fariseus pregavam também, mas quando Jesus pregava, atraía multidões para ele, então tinha um fluir de vida. As pessoas sentiam o amor de Deus, né? E como hoje na nossa Sim. vida a gente pode chegar nesse estágio? Não, é a hora que quiser, não tem empecilho. Veja bem, as nossas obstinações é ser nós mesmos e viver segundo a nossa própria vontade. Ah, eu não gosto disso, eu prefiro aquilo, eu gosto de morar aqui, não gosto de comer aquilo, não gosto de me expor nisso, gosto de me isolar naquilo. A gente sempre tem um quadro de vida preferencial que é pessoal, é nossa. E nós nos obstinamos em manter essa vida natural e sem deixá-la morrer, entende? Porque no momento que tu vive o que Jesus está ensinando, tu mata a carne na hora. Mesmo que tu sinta dores, vergonha, medo, não importa. Tu vai sentir uma série de coisas ruins quando tu obedecer à verdade. Mas tu tem que manter o padrão de obediência e perseverar nesse padrão, até você sentir alegria por estar vivendo esse padrão que demora um certo tempo. Então a perseverança seria fundamental nessa hora de disciplina. Ah, sim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E jejum em oração. O irmão, numa Né? parte da ministração, também fala, né, que o conhecer é diferente da revelação, que é diferente do obedecer, né? Então, não é Exato. às vezes assim. Então, Deus deixou essa doutrina, deixou a Bíblia, deixou os ensinamentos para nós, e nós podemos apenas conhecer ou nós podemos realmente nos alimentar dessa palavra, que é, então, a obediência, né? Porque conhecer só não é a nutrição completa, né? Não, veja que o conhecimento te leva para a obediência te leva para o fluir de vida, que é a nossa realidade, é a nossa pessoa, é você ser um vaso para a expressão de Deus. Então, teu conteúdo não existe mais carne, existe um espírito que é a autoridade do universo ali. E que você agora já morreu como velho homem e tem novo homem que se expressa, vive, se comunica através de você. Esse novo homem é uma novidade de vida que todos nós já ganhamos, já temos. Só que ele precisa se exteriorizar pela decisão da nossa obediência a Deus. Olha a responsabilidade que nós, né, que vamos recebendo a palavra, a verdade, temos no nosso dia a dia, onde nós vamos, né, no nosso trabalho secular, nas nossas atividades com a família, o corpo mesmo, né, se reunindo para congregar, para o motivo que for, né, para levar a verdade, como a gente precisa expressar essa verdade. Isso vem muito do que vocês estão comentando aqui da obediência ao princípio que a gente conhece, né? Lá João 4,34 foi citado, né, e eu acho que diz muito lá em João 8,32, as pessoas não têm noção, ou pelo menos elas não conseguem ter a realidade de quão isso é uma responsabilidade, como isso é algo muito sério nas nossas vidas, né? Porque a gente trata isso como algo banal, né? Parece que essa verdade é mais uma palavra qualquer, né? Não existe, isso é tão sério nas nossas vidas e a gente acaba expressando algo que não é aquela verdade que a gente conhece, ou seja, a rebelião e não a obediência, né? E isso, né, ministro, isso vai nos cobrar um preço alto, né? Além de cobrar um preço alto, a gente precisa compreender outra coisa. Que o reino é algo orgânico, não é escritural. Perfeito. É uma dimensão diferente. Você ali não lida com letras, você lida com... ou você é uma pessoa, ou você é outra, ou você é as duas. O que eu quero dizer com isso? Que tem a carne, tem o velho homem e o novo homem dentro de nós. Você pode ser um exclusivamente ou outro, ou pode ser uma mistura dos dois. Então, a dimensão de vida do crente na igreja, que é normal por um determinado período, é viver a dimensão mista. Porque a pessoa está migrando da velha vida para ser nova, para ser uma nova pessoa, um novo homem. Então, é obviamente natural que esse translado
espiritual vai acontecer em determinado período de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mais do que isso já é anomalia. Eu tenho que mostrar que sou sujeito ao espírito e fluir espírito com 3, 4 anos já. Se eu passar disso, já é uma anomalia. Já tem uma força humana resistindo a Deus. E aí entra uma série de prejuízos para o reino, porque o Cristo vive a religião, e não a imitação da vida, e não a vida. E como vencer isso? Passou esse período, eu não rompi, não cresci em vida. O que fazer? Se eu percebi Então, isso. Qual é a descrição espiritual do teu estado? Resistência a Deus. Não adianta a gente querer enfeitar, né? Você está resistindo o que a Cristo. Entrar no espaço que vocês... Entrou uma propaganda aí. Técnica aqui. Só. É para dar emoção, mais emoção. Aí, se você identificar, né, se você identificar que isso está inadequado e você deseja tomar uma decisão de mortificação total do velho homem, então você precisa ser manso e humilde de coração, como Jesus disse em Mateus 11, 29. O que é isso? Então você vai buscar uma pessoa para viver por meio de você, que é o novo homem. Então não é uma questão de letra, é uma questão de buscar uma pessoa para viver como teu conteúdo e como tua expressão. Isso só é possível por meio de uma inclinação, uma decisão, uma inclinação da nossa mente para o espírito. É uma decisão. E aí essa nova pessoa passa a ser fluente através da nossa vida. Então ali é uma questão de fluir de uma nova criatura e não da velha. E na visão assim que o Senhor te dá hoje, falta para nós ainda tomar essa decisão na igreja para migrar desta religião para fluir essa vida? Não só falta decisão, como tem amor pela vida carnal. A pessoa ainda é muito influenciada pelo sistema de vida natural, seja econômica, financeira, social, filosófica, seja lá o que for, nacionalismo. Então, há um orgulho, porque a carne é orgulhosa. Né? O velho homem é só orgulho o conteúdo dele. Então, o que é isso? Eu sou eu e não quero ser outro. Mas você não é a carne. Você nasceu na constituição caída, naturalmente, sim, é verdade, mas Deus trouxe uma solução para você migrar de um velho homem caído, condenado, para um novo homem. Então, você tem que buscar essa pessoa para entrar na tua alma e, através da tua alma, fluir para fora. Vai ser Cristo agindo através de você, porque a tua identidade é Cristo. Você não tem outra mais. E, Sérgio, acho que até dá para dizer, por exemplo, assim, uma parte da ministração fala, né? Quando a gente tem fome natural, a gente vai buscar o alimento, né? Independente de como a gente está, a gente vai buscar o alimento. E talvez o que falta muito para nós ainda é enxergar que falta esse alimento espiritual em nós, né? Que a gente precisa realmente ter a necessidade de buscar e não só buscar, como também obedecer. Essa realidade que eu vejo que talvez até para mim, assim, em alguns momentos me falta também. Às vezes a gente, tá ouvindo, tá escutando, mas aquilo realmente não tá nutrindo, porque o meu coração não se abriu para aquilo ali também, né? A gente também tem que estar com amor e disposto a obedecer tudo que a gente está aprendendo, né? Veja, tudo é uma questão de necessidade. Se você passa 8, 9 horas trabalhando num dia, você gasta energia. É óbvio que você vai ter que comer para repor as energias, né? Então, o sono, mais o alimento, mais o repouso da noite te recompõe todas as naturais, físicas. Aí você vai para um outro dia de trabalho. Agora, se você só come e não trabalha, você fica obeso. E daqui a pouco fica doente. E daqui a pouco vai acontecer o quê? Você não vai mais caminhar, não vai mais trabalhar, não vai fazer mais nada, porque você vai estar com 150 quilos. Não gasta energia. Entende? Isso na lógica natural. Então, no espiritual, a mesma coisa. Se você não deixa Deus fluir através de você,
depois que conhece a verdade, então você está no mesmo estilo, você só está jogando informação doutrinária dentro da cabeça, mas não está gastando energia, não tem alguém usando a tua alma para trabalhar. Vai ficar obeso espiritualmente, que é a religiosidade, que é a vida independente de Deus, a imitação da vida. Muito bem, a gente vai dar um breakzinho agora para os nossos investidores. Aqui o ministro citou 2 vezes, né? O Bem Imitação da Vida. A gente colocou aí o link para vocês que estão nos acompanhando, o livro, O Bem Imitação da Vida, da editora Vento Sul. Quem quiser saber mais, o que está sendo falado aqui, que o ministro citou aqui na conversa, o que é o Bem Imitação da Vida, o linkzinho está aqui, você pode clicar, vai sair direto lá no site da TV Menorá, da editora Vento Sul, e você vai poder ver a sinopse, ver o livro. O livro é muito bom, é uma leitura fantástica, vai mexer muito aí com muita coisa que está dentro da gente que a gente não sabe. Fica a dica para você, vai estar ali o linkzinho, nós vamos para os investidores e nós já voltamos. Não sai daí que é rapidinho, não dá para sentir saudade, nós já voltamos. Voltar para casa é um momento importante. Entrar no espaço que você escolheu para morar, se refugiar, compartilhar o seu melhor. Edmeg Papel de Parede e Afins. Nossa missão é contribuir para que este espaço se torne seu lar. A imagem do irmão Fabiano está paralisada. Restaurador, extremamente agradável e aconchegante. Por isso, uma cortina elegante, uma prática moderna persiana e, claro, que os surpreendentes papéis de parede ajudam muito a compor e decorar este espaço tão intimista e especial. Agende uma visita. 519-9773-7491. Edmeg, Papel de Parede e Afins. Toda alimentação que Deus nos disponibiliza por meio da sua palavra tem o objetivo de nos manter alimentados. É essa alimentação espiritual que nos permite manter a saúde espiritual. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Giane, Miguel e Luiz Gabriel, família Audi, crescendo em vida e investindo no reino. Procurando Bíblias, livros e CDs de autoajuda? A Livraria Menorá tem Bíblias em diversas cores e tamanhos. Livros, CDs com temas como depressão, medo, ansiedade, perdão, prosperidade, cura interior, casamento, DVD infantil, manás, óleos e muitos outros. Fone 51996004181 em Candelária, Rio Grande do Sul. Livraria Menorá, levando luz para você. Saúde e bem-estar em primeiro lugar. É isto que nós da H-Farma em Torres acreditamos, com ótimo atendimento e os melhores preços em medicamentos e perfumaria. Trabalhamos com toda a linha de medicamentos, referências e genéricos, na Avenida General Osório 390 ou então pelo WhatsApp 519-8114-2301. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Pensou em mudar de visual? Agende uma avaliação na Ana Cabeleireira. Levando em consideração seu rosto e sua identidade, faremos uma transformação segura que você irá se apaixonar. Especializada em colorações, descolorações, mechas, cortes e tratamentos. Usamos produtos exclusivos da linha Kelly. Fone 48-3525-1433, Turvo, Santa Catarina. Ana Cabeleireira, há mais de 30 anos servindo você. Procurando o look perfeito? Conheça Moriá Confecções. Com fabricação própria e utilizando malhas da mais alta qualidade, criamos roupas para você e toda a família. Pensando no conforto e satisfação de nossos clientes, desenvolvemos peças sob medida. Para que a roupa fique como você sempre sonhou. Uniformes para sua empresa feitos em bordado ou serigrafia. Roupas personalizadas do Reino de Deus. Sabe aquele look tal pai, tal mãe, tal filhos? Nós confeccionamos para você. Parcelamos suas compras em até 12 vezes. Faça seu orçamento. 55997070347. Enviamos para todo o Brasil. Moriá Confecções. Confeccionando suas ideias, bordando seus sonhos. Está procurando um imóvel para alugar, comprar ou vender? E está com um problema na justiça e não consegue resolver? Conheça os serviços prestados por Michele Bescoff de Oliveira. Advogada e corretora de imóveis, profissional qualificada e preparada para lhe atender. Não procure mais, não se preocupe mais. Fone 559-8452-0694. E nós já estamos voltando aqui com o nosso Monte das Oliveiras de hoje, desta segunda-feira. Vamos juntos e vamos com tudo ao Monte das Oliveiras em mais uma segunda-feira assentado ao Monte das Oliveiras. Eu já retomando aqui o contato e a conversa com o ministro, nós estamos falando em comer, né, em comida. Eu queria deixar duas
perguntas, talvez, mas bem curtinhas para o ministro aqui. Tipo assim, quanto mais nós comemos, o ministro está falando da questão, né, espiritual e natural, né? Quanto mais nós comemos, mais nós vamos querer comer. Creio que seja por aí, né, ministro? Quanto mais a gente conhece a realidade, a verdade e pratica, mais ela vai se expandir, mais a gente vai querer que ela se expanda, porque a gente vai sentir uma experiência nova e ver que aquela palavra, aquela verdade funciona. E como enfrentamos as dificuldades do dia, ou seja, elas são oportunidades, mas desde que a gente esteja alimentado com a verdade, a gente vai conseguir enfrentar as dificuldades realmente como uma oportunidade nos nossos dias para crescimento de vida, né? É verdade, o que você colocou no primeiro momento aí é bem isso. A gente sempre vai sentir mais fome, mais sede. Ninguém se forma no comer e no beber. Sempre que a gente estuda a palavra do Senhor, a gente vai querer estar cada vez mais se aprofundando. Essa sede, essa fome não é da carne, ela é uma compulsão desejosa do nosso homem interior, novo homem, né? Que dentro da nossa alma faz com que nós tocamos a vida, né, e sentimos essa necessidade e gostamos disso. Isso é um sintoma de que a pessoa tem muita presença dominadora do Espírito Santo na sua alma. Agora, a segunda questão, né? Tudo que acontece no nosso dia a dia são arranjos de vida que todos nós vamos passar e são também as oportunidades para a gente fazer com que a nova pessoa venha viver aquelas experiências, venha fazer as coisas, venha equacionar as coisas. São oportunidades que Deus nos dá para puxar essa nova criatura para estar vivendo através do nosso corpo, da nossa alma, para fazer as coisas. Então é Cristo que quer fazer a minha vida acontecer por meio do comando dele, que vai ser uma bênção para todos nós, né? Então, porque você citou o versículo há pouco, a minha comida consiste em fazer, não conhecer, em fazer a vontade de Deus. Obviamente que o conhecer precede o fazer, né? Com certeza. Mas a palavra que identifica a obediência, né, ao Senhor é o fazer. Aí entra aquilo que você falou num Café com Cristo atrás, eu acho, semana retrasada, da obediência cega, né? Deus fala, a gente baixa a cabeça, vai lá e faz. Veja, porque se Deus não faz assim, quem poderia crescer em vida? Quem poderia? Porque vontade a gente não tem, mas se eu tenho uma inclinação, mesmo desconhecendo a realidade, eu sei que é só a única coisa que preciso saber é que ele é poderoso e eu não sou nada. E me baixo a cabeça e vou fazer, né? É uma obediência cega. E aí vai dar certo, porque você vai puxar aquela pessoa que é Cristo, no novo homem, para viver através de você. E mesmo no início fazendo as coisas meio tranco e barranco, mas saindo, né? E Deus vê esse esforço e toca a ficha. Daqui a pouco você começa a enxergar que não é mais a carne que está fazendo nada através de ti, mas é o Espírito. E aí é a obediência madura que você falou. Isso aí é o que aconteceu na igreja primitiva no dia de Pentecostes, porque nenhum daqueles discípulos e apóstolos tinha as revelações que nós temos hoje. Nenhum deles. Mas eles viviam no Espírito. Eles tinham coragem, né? Fé. Obediência. Eu conheci o Senhor, ele é fantástico, eu não quero mais nem saber. Ele disse para se atirar ali, eu vou me atirar. Se ele disse para não ir ali, eu não vou. O Pedro era um analfabeto, nem sabia ler. Ele foi o líder dos apóstolos. Ele chegou na porta do templo, lá, levanta e anda, e o paralítico imediatamente. Então, para você ver assim, que não tem nenhuma barreira, bloqueio, impedimento para você ser cheio do Espírito Santo. É isso que a gente tem que entender. A barreira passa a ser quando a gente não se alimenta da verdade, né, ministro? Que a gente coloca algo daí para impedir que essa verdade cresça, né? A barreira acaba sendo a nossa negligência, a nossa rebelião, enfim, a nossa não alimentação, né? Porque o ministro na mensagem ele diz assim, né? Quando estamos fracos, o inimigo nos vence e se manifesta. Por isso nós precisamos comer, porque a gente não vai estar alicerçado na rocha, né? A gente não vai estar com a verdade latente para se manifestar quando a prova vem, né? Uma outra coisa assim que o Fabiano agora levantou ali é que todos os cristãos têm uma ideia de que comer
é estudar a Bíblia. E não é bem isso. Tem umas coisinhas que a gente tem que considerar. Conhecereis a verdade, é mandamento de Deus, né? Ele fala com relação ao futuro. Olha, você chegou aí agora, você vai ter que conhecer a Cristo. Conhecer a verdade é conhecer Cristo, tá? E depois de você começar a conhecer, você vai ser liberto pela verdade. Então, o conhecimento colocou a verdade na tua cabeça. Agora você tem que obedecer a verdade para ficar liberto. Então, aí, por isso que João 4,34 diz que a minha comida consiste em fazer. Fazer quer dizer ato de obediência, ações que provêm de uma obediência a Cristo. Aí você está comendo. Completou o processo da alimentação. Daria para dizer até que o conhecer também é um ato de decisão e de obediência também, né? Porque para se chegar no fazer... É um item do processo de alimentação. É um item. Uhum. E tem outra... a nossa função é agradar a Deus, né? Então, o agradar é justamente fazer toda essa o conhecer, o praticar, o obedecer, né? Veja bem. A viúva pobre que estava lá no culto, quando Jesus sentou perto do gasofilácio, Jesus queria descobrir naquele lugar quais eram os crentes espirituais que tinha ali. Ele queria conhecer quem eram os que estavam mais dependendo e adorando a Deus. E ele descobriu que foi uma viúva que deu 25 centavos na nossa moeda hoje. E ali Jesus ainda cita que teve muitos que colocaram grandes quantias, mas davam daquilo que não fazia falta para eles, essas grandes quantias. Então, no ato de ofertar e contribuir ali, eles não estavam sentindo que iam ficar privados de sustento, de subsistência, porque eles tinham bastante. Então, aquilo não iria mostrar a sua adoração a Deus, né? Ficaria muito fácil para quem tem muito dinheiro dar grandes quantias. E não exige dele um negar-se. Não exige dele uma atitude assim de que eu estou privado, mas eu quero abençoar esse Deus que me salvou. Entende? Não sei se deu para entender. É isso aí. E falando em alimentação, né? Para quem não conhece ainda, Sérgio, onde a gente busca esse alimento? Aonde a gente busca esse alimento tão puro, tão natural? Aonde que quem não conhece a igreja, né? Quem não conhece Cristo ainda, por onde começar essa alimentação? É o livro da nossa comida, é a Bíblia. Ali começa o processo da comida. Então tem que conhecer a verdade, né? Tem os livros da editora Vento Sul, que são os materiais que nos ajudam poderosamente a nos introduzir no entendimento da verdade. As mensagens de edificação, os seminários, tudo são colaborações que o Espírito Santo dá a acessório, nos assessorando para compreender mais o processo de dependência divina que cada um de nós temos, com ou sem ciência, né? Porque se a gente anda na carne é porque a gente não tem confiança em Cristo, né? É isso aí, tem muito material, então, né? Deus deixou a Bíblia, deixou essa doutrina, e para nós, para quem está começando ainda, o material de apoio, ele é fundamental, né, para a questão da nutrição, né? Isso abre muito, ilumina muito a nossa mente, o nosso coração, para poder entender o que Deus quer falar com a gente também, né? E Sérgio... Veja bem que pode falar. Jesus disse que os gregos gostavam de conhecimento, né? Lembra na Bíblia? E os judeus gostavam de sinais. Então, essas duas classes de cristãos estão na igreja hoje. Tem umas que absolutizam que as pregações profundas e reveladoras, aquilo é o que vai saciá-los, eles ouvirem aquilo.
mas não estão preocupados em transformar suas vidas com o que estão ouvindo. Os gregos eram assim. E os judeus, que têm uma estirpe, uma linhagem espiritual, gostam de ver milagres para ficar fascinados e empolgados na igreja, mas também não querem obedecer, porque os escribas e fariseus não obedeciam Jesus, grande parte deles, a maioria deles. Foram poucos judeus que se converteram na época de Jesus, né? Então, a gente precisa ver que eu não devo me fascinar com aquilo que Deus... Não, eu devo obedecer para viver aquilo que Deus está me ensinando. E para isso acontecer, eu tenho que ir contra a minha vontade, contra os meus planos, contra as minhas preferências, contra o meu jeito, eu tenho que mudar a minha maneira de viver. Eu não posso continuar vivendo dentro dos padrões naturais, entende? Eu não vou fazer isso, eu não vou para aqui, eu não vou mudar para lá, porque eu gostei sempre dessa cidade, eu nasci aqui. Quem serve Cristo não tem preferência. É onde Ele te mandar, é o melhor lugar do mundo, porque você não depende de nada que é natural para ser vitorioso. Você só depende de uma dependência total de um ser que é Rei universal e muito rico e poderoso. Te guarda, te protege, te supre. Nada vai te faltar. Mateus 6,33, né? Ô, irmão, uma coisa eu estava aqui ouvindo, né, e pensando, lendo aqui algumas anotações. O nosso querido Tiago lá, né, nos diz assim, alegrai-vos nas tribulações, né? Querido Tiago, né? Então, como é que a gente vai entender isso, né? As batalhas diárias, o irmão trouxe na ministração, são oportunidades para nós sermos aprovados, mas nós precisamos estar consagrados. A gente só passa a entender, né, o que Tiago começa a dizer, que é para a gente se alegrar quando a gente realmente tem a realidade, e a gente sai do Tomé, né, que queria tocar para ter a certeza, mas a fé em conhecer a verdade e praticá-la vai fazer com que a gente tenha essa realidade e que o Senhor comece a operar e se manifestar nas nossas vidas. E aí sim começa a ser essa realidade de Tiago, né, alegrar-vos, sabendo que tem o Senhor cuidando de nós e zelando por nós, mas a gente precisa ter a atitude de obediência dessa verdade, consagrar, obedecer e confiar que o Senhor vai cuidar. Aí a lei de Tiago fica só alegria mesmo, né? Na verdade, aquilo ali não é utopia, aquilo é um princípio verdadeiro. Agora, a minha realidade está naquele falar? Não. Ninguém gosta de sofrer porque são carnais. Então, todos os carnais odeiam sofrer. Agora, quem está cheio do Espírito não sente sofrimento porque o sofrimento não toca mais ele. Veja bem, Cristo estava naquela cruz, sofrendo com cravos ali, mas o que ele estava com tanto receio? É que ele não queria ir no inferno. Foi por isso que ele pediu para passar o cálice 3 vezes. Ter uma separação total do Pai. O sofrimento físico, a graça que ele tinha, superava. Entende? O maior drama de Jesus era perder a comunicação total com o Pai. Porque lá no inferno Deus não ia entrar com ele. E o nosso maior drama hoje é abrir mão do amor próprio, né, irmão? Então nós estamos assim, sem noção de uma realidade de vida espiritual. E aí só o julgamento divino para resolver isso, né? Só a disciplina. Não, Deus vai nos ajudar mandando tribulação, né? Ele coopera com a gente, até a gente sentir que a tribulação me leva para uma imunidade ao sofrimento. 11 meses debaixo de lenha seria suficiente, né? Que nem Jó, né? Às vezes tem uns que precisam de anos. Misericórdia. A gente mesmo cria o problema para nós, né? A gente mesmo que fica adiando aí as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós pela obediência da nossa atitude, né? Tem muitos crentes hoje na igreja que não sentem a realidade de Mateus 6,33, a parte B do versículo. E ele acrescenta todas as coisas. Essas pessoas não têm sentido esse prazer com Cristo. Não têm desfrutado. Por quê? Porque a primeira parte do versículo é totalmente desprezado, desconsiderado, por causa do amor próprio que nem o Vinícius falou.
O ministro, aproveitando isso, o senhor disse assim, ó, até quando resistiremos ao Senhor cheirando a alimentação espiritual? Achei tão interessante essa passagem, mas não comendo e praticando, é isso, né? É isso aí. O buscar É isso aí, ali- exatamente isso. O buscar, em primeiro lugar, seria obedecer o Senhor fielmente, né? Sim, consiste em fazer a vontade de Deus. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Amém. E uma perguntinha assim, como a gente consegue saber como é que tá a nossa saúde espiritual, digamos assim? A gente consegue mensurar, talvez, pelas nossas atitudes e pelos nossos frutos, como é que tá a nossa alimentação espiritual? Olha, eu vou te dizer uma coisa assim, talvez as pessoas não entendem, não aceitam. Mas quando eu me sinto um nada, e que não presto para nada, aquele é o melhor momento que eu tenho com Deus. É a oportunidade para ele fluir, né? Eu acho que a gente experiencia, assim, o contato dos irmãos, né? Quando a gente está muito exposto pela luz, assim, dá um mal-estar na gente que a gente nem se aguenta, né? Veja o que Moisés falou depois de 80 anos de vida. Aí Deus chegou para ele e disse: eu quero que você vá no Egito tirar o meu povo. Você tem milhões de judeus para tirar de lá. E aí ele olhou para sua condição pessoal, ele disse para Deus: o quê? Que jeito, olha só como eu estou. Né? Se fosse lá atrás, quando eu era o príncipe do Egito, tudo certo. Mas agora que eu até fiquei gago de tanto sofrer, não tenho mais força nem para dizer uma palavra, não tenho mais sabedoria, não tenho mais nada, estou vazio, estou oco. E Deus, agora tu me é útil. Vai entender isso, né? Quando a gente se esvazia de nós mesmos, né? Deserto é a melhor escola, né? Não, e ele tem outra frase. Desculpa, pode falar, irmão, por favor. Não, eu já completei, era só para citar esse Moisés aí, que aquilo sempre eu meditei naquilo, quando eu era bem novo na fé aqui no início. Eu disse, mas que coisa mais estranha. Deus disse que agora ele está na ponta dos cascos. Né? De bala. Ele está perfeito. Agora que ele virou o fera mesmo. Eu não consegui entender isso. A cruz é negar-se para fazer a vontade do Pai, né? Então tem que fazer a cruz operar, né? Como é ministrado, né? Aí isso começa a aparecer, né? Os consagrados estão prontos para serem usados, né, irmão? Mas eles precisam realmente estar consagrados para que o Senhor possa se expandir, né? E expandir a obra dele dentro de nós e a partir de nós, né? Quer ver? Se você pegar o livro Consagração, você vai ler lá e descobrir. Qual é a base de uma consagração? O amor a Cristo. Se não tem amor a Cristo, o cara não está consagrado. Não existe isso. Tá? Segundo ponto, né? Qual é o conceito de consagração? A pessoa é separada para o uso exclusivo de Deus. Então, ela não pode se auto-usar, como a gente faz. Não como isso, não toco naquilo, não gosto disso, não vou para cá, não gosto de lá. Hoje não posso, amanhã eu posso. Deus não quer esperar se tu pode amanhã ou não pode. Ele nem pergunta para você. Ele quer te usar. Te usar. Você não põe restrições para quem é rei. Você é servo. Então, ser consagrado é estar disponível para qualquer ação e vontade do Espírito realizar. Sem nenhum tipo de resistência. Aí Deus vai dizer assim, tu estás consagrado, tu é o meu adorador. E agora? A gente sente vergonha quando olha isso aí. Sim, né? Somos expostos. Exatamente. A gente bota a regra para Deus para tudo, né? Não precisa falar. A tua regra está subjetiva. Sim. Que a linguagem que Deus tem com você é totalmente subjetiva, não tem áudio. Né? Ele vê que tu não quer isso, tu não gosta daquilo, tu não vai se render. Ele já sabe. É uma comunicação muito elevada dentro de você
pela onisciência do Espírito Santo. Ele já sabe tudo o que você quer, que gosta e vai fazer, se não vai fazer, ele já sabe de antemão tudo. Sérgio, e uma pergunta agora que me veio assim, há possibilidade assim de Deus, que Deus vai tomar pessoas e vai fluir, e ao mesmo tempo, pode ter pessoas que vão ver isso e vão continuar na religião? Ah, sim, com certeza, né? Veja bem lá os fariseus que iam apedrejar aquela mulher adúltera. Eles largaram as pedras e reconheceram que eram pecadores, mas não seguiram Jesus. Continuaram fariseus. Olha, é muita dureza nossa também, né? Ah, dureza é que a carne é, né? Misericórdia. Tem uma frase no final da ministração que o ministro trouxe nessa passagem que a gente está aqui compartilhando, que Deus tem prazer em quem o obedece, né? Como Cristo fez, que é o nosso exemplo a ser seguido, né? Então, que assim a gente possa estar com mansidão e humildade também, como Cristo apregoou, para realmente obedecer, porque a gente mesmo que vai, né, sentir essa ação de Deus nas nossas vidas, né? Obedecendo a Ele, Ele vai nos usar, vai fluir através de nós também, para que a obra dele também se expanda, né? Ministro, a gente está indo para o fim do programa, já sentindo saudade para o próximo aqui daqui a 30 dias, mas pedindo para o irmão deixar, diante de tudo que a gente conversou aqui, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que também estão nos ouvindo pela primeira vez, que já estão aqui no corpo de Cristo há mais tempo, a sua mensagem final um pouquinho aí sobre o que a gente trouxe hoje, que eu acho que foi um grande compartilhar aqui conosco. Eu estou esperando 2 ônibus aí do Vale dos Sinos aqui no nosso encontro. Não sei se já tem o terceiro, não sei. Ai, misericórdia. Pelo menos 2 a gente esperava aqui, né? Porque é hora de se mobilizar, porque o nosso caso está sério, né? Não é de ficar olhando a distância. A gente tem que pagar um preço, né? Tu tem que mostrar para Deus que você quer a vitória. Tem que pagar um preço, né? Então, o que é 250 quilômetros para gente? Dá para ir e voltar no mesmo dia. Partiu cachoeira, né? Graças a Deus vai ter gente aí, não. No Hamburgo vai ter umas ovelhas aí buscando alimento. Tá bom. Eu pensei que ia vir uns 3 ônibus aí, da Vale dos Sinos, porque tem aí várias igrejas, tem estância. Fiquei sabendo que Sapucaia, Canoas ali estão com um ônibus também, já botando para ir para aí. Pois é. Então, Novo Hamburgo teria que ter pelo menos 2 ônibus. Ah, misericórdia, irmão. Temos um para Passo Fundo, irmão. Tudo bem. Mas vai, acho que umas 30 pessoas aqui, acho que já vai estar indo à cachoeira aí, sábado. Em nome de Jesus. Já dá para fazer um bom estrago no velho homem. Amém. Muitas mensagens, o pessoal compartilhando muito aqui, falando sobre o Bem Imitação da Vida do livro, aqui deu o que falar, aqui o nosso comentário, aqui o linkzinho aqui para o pessoal acessar também, muita gente deixando mensagens aqui, palavras aqui, muito bacana a interação, a gente fica muito feliz, é uma alegria estarmos juntos aqui, porque como corpo estamos conectados, estamos aqui interagindo na palavra de Deus aqui, multiplicando tudo que estamos aqui compartilhando com vocês, mas tem gente muito recado mesmo, não vai dar para a gente abordar cada um, a gente agradece muito. Como a gente falou no início, né? Aqueça o seu coração aqui com a gente, com a verdade, porque a gente vai levar ela para você, e assim, com a graça de Deus, a gente vai encerrando o programa de hoje, e já esperando um próximo, se Deus quiser, passar tão rapidinho, a gente vai estar de novo aqui. O Monte das Oliveiras volta na quarta-feira, às 19 horas, agradecendo imensamente aqui o tempo, a participação e o compartilhar com o ministro aqui também. Ministro, muito obrigado, que Deus abençoe e se derrame ricamente através da vida do irmão. Deus abençoe a todos. Amém. Partiu cachoeira. É isso aí. Obrigado a todos, Vinícius, Gabi também. Uma boa noite. Vamos juntos ao Monte das Oliveiras, vamos com tudo. Quarta-feira, 19 horas, voltamos. Sons da vida, fluir da verdade. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até lá. Você ouviu pela Rádio Menorá o programa Monte das Oliveiras.